Chegamos! Sua dose de cafeína, às quintas-feiras está ao ar. E hoje um café internacional, um café muito requintado, cheio de artes plásticas. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada. Você é uma querida. Obrigada, Eu me sinto muito honrada e muito feliz de você estar aqui no Brasil e nos dar um tempinho na sua agenda de vir aqui contar, registrar sua história tão batalhadora, tão guerreira. Obrigada, minha querida. O prazer é todo meu. Eu estou muito feliz por poder te conhecer pessoalmente. Nós tivemos aí um contato, né, através das redes sociais e desde o princípio foi muito intenso, muito verdadeiro. E realmente vibramos na mesma frequência. Com certeza. E olha, gente, rede social é uma coisa muito séria e importante. Um dia nos conectamos no Clubhouse, logo no lançamento, né? Sim, quando lançou aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, acho que já existia, né, Flá? Ele existia, mas estava bem no comecinho mesmo. E quando chegou para mim a ideia, eu li um artigo falando, né, do clube social e que estava começando no Brasil. Eu falei, então agora eu vou entrar. Eu vou ver como é que é. E eu me recordo, assim, a primeira semana foi intensa. Todo mundo estava lá. Não, e todo mundo, assim, meio que... Foi uma onda, né? Foi uma coisa... Eu falei, meu Deus, eu não acredito que existe um lugar onde a gente possa se conectar com as pessoas do Brasil, onde eu possa falar a minha língua e pessoas de qualidade, onde a gente possa debater e conversar sobre assuntos legais. E principalmente o esquema do Clube Social era muito legal porque você tinha a sua hora de falar, existia toda uma educação, um respeito, uma dinâmica, e me pareceu assim muito interessante. Eu realmente gostei muito no começo e foi muito bom para mim, porque eu me conectei com pessoas muito, assim, de muita qualidade. Você é uma delas. Ai, que legal, você também. Você é uma delas. E é muito legal a gente falar disso, né? Porque eu lembro que na época as pessoas, ficou aquela onda, todo mundo lá, até as outras redes sociais ficaram preocupadas. E foi uma febre que foi e passou, né? Sim. Existe hoje a plataforma, só que não é tão engajada mais, né? Sim, eu até entrei, eu acho que uns 4 meses atrás, e assim, o que eu senti foi que valeu, foi importante, porque eu me conectei com pessoas de qualidade mesmo, mas que já não era mais um espaço que eu frequentaria, porque muita briga, falando muito sobre política, e assim, eu não quero briga, né? Não quero estar opinando, brigando com ninguém. Eu acho que o conhecimento não vem através da briga ou alguém tentando te forçar qualquer coisa, né? Hoje nós temos tanta informação que ninguém precisa te forçar absolutamente nada. Você tem o Google, que é uma enciclopédia, muito mais que uma enciclopédia, né? Quando nós éramos meninas, imagina, eu me recordo que para eu fazer um trabalho escolar, para eu conhecer sobre um assunto, eu tinha que ir até o centro da cidade, na biblioteca, pedir um livro e ali passar 1 ou 2 horas lendo, entendendo mais sobre aquilo. Então, hoje não. Gente, o que é a internet? Né? O que nós aprendemos em uma semana, talvez há 20 anos atrás, seria um ano. Com certeza. Mais ou menos, né? É por aí. Porque, então... E essa conexão, né, de eu estar aqui em Sorocaba, no Brasil, a Flávia lá em Miami, né, nos Estados Unidos, e aí a gente entrou nessa sala, conversamos, começamos a nos seguir na rede social, e a importância também da manutenção, né, do relacionamento no Instagram, que a gente estava comentando isso nos bastidores. Então a gente se engajou, acompanhou, olha stories, curte, comenta. Sim. E assim, não é uma coisa forçada, né? É algo muito recíproco. Eu acho que quando a gente começa a seguir alguém no Instagram, já as pessoas que você segue já diz um pouco de quem você é. Porque você não vai seguir uma pessoa que não está na mesma frequência que você. E quando você vê, por exemplo, quando eu vi as suas coisas, você sempre falando coisas bacanas, incentivando as mulheres, sempre indo a lugares bonitos, mostrando muita coisa sobre design, que eu sempre gostei. E também era como se eu estivesse aqui no Brasil. Então, era muito interessante. Às vezes, você estava tomando seu cafezinho, mas eu vi um bolo, eu falava, gente, que
tudo, eu quero, porque lá não tem, né? Então eu me sentia em casa. Você aqui, através do seu trabalho e do que você postava, me fazia sentir muito em casa, né? Então era gostoso. E depois eu fui vendo a sua evolução. E agora você com seu podcast. Então não tem como, não né, se conectar, né? não se E é conectar, legal não vibrar. você falar isso porque é recíproco. Porque eu também, quando eu via você lá na neve, quando eu via você... eu falava, meu, é outra realidade, mas você acaba vivendo junto com a pessoa, né? Especialmente quando você se conecta, você passa a ter um carinho, né? É muito legal. É legal. É Que gostoso. gostoso. Flá, tem uma pergunta que eu gosto de começar. Hoje nós quebramos um pouco os protocolos, porque nós tínhamos que dar essa introdução como a gente se conheceu, né? Uhum. E fica até para você aí na sua casa como dica, que a internet aproxima pessoas, faz você se conectar, conhecer. E hoje ela aqui veio no Brasil e veio aqui contar para nós, para vocês aí de casa, essa história maravilhosa de uma mulher brasileira que mora lá fora. Qual que é a sua história, Flávia? Oh, meu Deus. A minha história, eu sou de Campinas, né? A minha mãe é mãe solteira, socióloga. Então, desde muito cedo, é aquela realidade, né, amiga, onde você vê a sua mãe batalhando, sempre com muita dignidade, para criar os 3 filhos. Então, ali você já vai aprendendo muita coisa, né? E mesmo ela sendo uma professora, você sabe, salário de professor no Brasil é um salário baixo. O professor, ele não recebe o que ele merece. Ela sempre tentava ajudar, né? Eu sempre vi ela tentando. Eu lembro que ela fazia rifa na escola para levar todo mundo para o Play Center. Então, isso é bonito demais, não tem como não te marcar, né? Então, assim, sempre vendo ela dava aula de manhã, à tarde e à noite. Nós estudávamos no Carlos Gomes, que é no centro de Campinas. Então, ela dava uma passadinha, assim, no final do expediente dela da tarde, para ver se estava tudo bem com a gente, e já seguia para o outro trabalho dela. Chegava em casa só 11 horas da noite. Então, crescemos com isso, né? E uma mulher maravilhosa, muito honesta, sempre feliz, sempre sorrindo e sempre ajudando. Então, e aí, quando eu tinha 21 anos de idade, 21 não, 23, eu me casei e comecei a morar em alguns países, né? Eu morei em Israel, eu morei em Budapeste, e daí eu fui para os Estados Unidos. A primeira cidade que eu morei foi Miami, e morei lá por 4 anos. Então, sempre fui muito fuçada, porque a realidade nossa, do brasileiro que vem dessa realidade, não tem pai, ou a gente tinha que fazer de tudo, né? A minha mãe fazia rifa, fazia pão, e a gente vendia de tudo para tentar ajudá-la. Então, assim, eu sempre fui da venda, né? E de forma muito natural. Então, aos 23 anos eu me casei, fui morar em alguns países, aí tive o meu filho, mas sempre procurando absorver o máximo dos lugares em que eu passava, sabendo que não importa o país que você vá, o que você visite, sempre vai ter algo muito lindo, mas também vai ter algo que não é mostrado, né? E fui aprendendo. E quando o meu ex-esposo, ele voltou para o Brasil, aí foi uma época em que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque, né, eu fiquei anos da minha vida, porque parece, o momento que você tem filho, parece que você fica meio adormecida, né, você sente muita culpa, e eu também não podia trabalhar fora, porque você não fala a língua, você não pode trabalhar. Não tinha aquela rede de apoio. Não existia redes sociais, era outra coisa. Se eu morasse fora hoje, eu venderia qualquer coisa online, eu procuraria alguma coisa, mas naquela época não, era muito diferente, isso foi em 2000. E daí, quando eu voltei para o Brasil, em 2010, eu abri uma agência de turismo e foi muito legal, foram anos maravilhosos, onde eu conheci muita gente legal, são meus amigos até hoje, eu amava o turismo. Era assim, realmente, foram anos muito bons, eu vendia muito, eu fiz muitos amigos, era maravilhoso, foi maravilhoso. Mas aí eu tive que
Aí eu mudei, imigrei, fui para os Estados Unidos. Na época eu ainda era casada. Chegando lá, eu estava chegando próximo aos 40, e aí a gente começa a rever, porque passa tão rápido, e aí você começa a fazer como se fosse ticando, né? Tudo que você gostaria de ter feito, e você não fez, o que você poderia ter feito melhor, e aí você começa a ver, poxa, o meu filho já está crescendo, a minha vida já tem já mudou, né? Ela seguiu, caminhou, e foi rápido, peraí. Então, se eu não redesenhar, se eu não realinhar daqui para frente, vai ser mais rápido ainda, e vai chegar num certo ponto em que eu não vou poder me arrepender, ou não vou poder voltar atrás. E aí eu comecei a orar muito, conversei muito com Deus, muito, muito, muito. E eu entendi que onde eu cheguei, eu estava feliz, eu tinha muita gratidão, mas tinha muita coisa ainda boa para acontecer. E aí a minha vida tomou um outro caminho, né? Eu me divorciei e conheci o meu esposo atual, que é assim o amor da minha vida, uma pessoa que só veio para somar na minha vida, que realmente encaixou e foi resposta de todas as minhas orações. Ele é americano. Ele é americano, e na época eu não falava inglês, mas como uma boa brasileira, aquilo não me intimidou, né? Eu poderia falar, não é para mim. E ele nada de português. Nada, vai dar muito trabalho, porque dá, né? Dá trabalho não no sentido, o trabalho é você sair da sua caixa, da sua zona de conforto e entender, ok, você não fala a língua. Quanto tempo você precisa para aprender o básico para você? Eu sabia o básico, mas quando você está numa relação, principalmente na minha idade, o básico é quase nada, porque principalmente eu que sou artista, sou muito sensível, a minha relação se dá em cima de conversas muito profundas, muita filosofia, muita arte, música, coisas mais do coração. Então, assim, você não falar a língua te limita profundamente, né? Mas aí foi realmente um encontro de almas, foi resposta de oração, foi um presente de Deus, e eu em nenhum momento pensei em desistir, e aí as coisas foram acontecendo. Eu tirei aquela pressão do meu ombro de que eu tinha que aprender a língua, e o amor não é só a língua falada, existem as outras linguagens também, e nós brasileiras, né, que somos tão amorosas, carinhosas, prestativas, e aí ele começou a ver qualidades que, como um americano nato, ele tinha sentido muito pouco, né? Por exemplo, a gente abraça, a gente beija, se vai viajar de avião, a gente fica preocupado, aí me avisa quando você chega, ai, Deus te abençoe, te proteja, aquela coisa, né? E é uma coisa que o americano não tem, né? Nós somos expansivos, né? Muito, muito carinhoso, muito amoroso, muito de toque, né? E eu falo, o amor, ele não existe nada mais poderoso do que o amor. Então, mesmo eu não falando a língua, não podendo ter uma conversa assim extremamente profunda ou mais, né? Ele foi sentindo todo o cuidado que eu tinha por ele, todo o respeito que existia na nossa relação, e ela só foi crescendo. E olha, quer motivação melhor para aprender um idioma do que se apaixonar? Com certeza, não tenha dúvida, é o melhor. O estímulo. É um estímulo muito grande, muito grande. Mas eu acho que a pessoa que está no momento de aprendizagem de idioma, eu acho assim que o primeiro passo é você tira o peso que tem nas suas costas. Tira, porque se você entrar naquele ritmo de que você tem que aprender, não, eu tenho um cronograma, eu vou estudar isso, eu sempre tirei esse peso das minhas costas. E era muito legal porque o americano, no geral, ele não fala outra língua. E um dia o Paul, meu esposo, falou assim para mim, você tem que se sentir extremamente orgulhosa. Extrema, mas assim, extremamente, porque eu só falo inglês. Você fala inglês, você fala português, que é uma língua linda, rica. A nossa língua é rica. Você, nos Estados Unidos, é I love you. Aqui, você pode falar I love, eu te amo, em
Eu te adoro, eu te quero, de muitas formas. Então, a nossa língua é rica. Então, ele falou para mim, você fala 2 idiomas, ou melhor, você fala 3, porque você morava em Miami, você fala espanhol também. Você tem que se sentir muito. Então, assim, eu sempre tirei o peso. E eu nunca achei, por exemplo, às vezes, na vida, a gente vai aprendendo, quando a gente vai ficando mais madura, o porquê que eu amo a arte. A arte é o meu lugar, porque na arte você não precisa ser perfeito. Ou melhor, você não tem compromisso nenhum com a perfeição, porque a perfeição não existe. Nós tentamos nos aperfeiçoar, tentamos ser melhores, mas na arte, então quando eu começo a pintar, primeiro que eu não tenho plano nenhum, eu começo. E daí, se alguma coisa dá errado, por exemplo, as minhas telas já aconteceu de cair. Assim, ela tá lá linda, secando, ela cai, puf, além de manchar o chão todo. Quando eu levanto ela, às vezes, eu tive casos dela até rasgar, porque a Canva, ela é sensível. E quando rasga, eu não tenho nenhum tipo de preocupação, porque eu só levanto ela, eu olho e ali eu começo a redesenhá-la novamente. Então, você pode colar alguma coisa, você pode jogar uma textura, você pode pintar novamente. E às vezes não é na hora que você vai gostar, mas vai chegar num momento que você vai olhar para ela e para você, ela está perfeita. Então, não tem aquele compromisso. Às vezes, o seu traço não está tão perfeito. Às vezes, a sua tinta já está acabando. Ok, eu fiz metade do traço com uma tinta e aquele outro traço, aquela tinta acabou. Eu não me estresso, não tem problema nenhum, eu pego outra. Ok, então, na vida, a arte me ensina muito, todos os dias. Todos os dias como ser uma pessoa melhor. Porque se você tirar desse universo e colocar na sua vida, nas suas escolhas, na forma com que você vai lidar com seus problemas, você entende que aquilo é uma perfeição ou é uma grande lição. E quando você viu que era a arte o seu propósito? Porque você estava lá com a agência de turismo, aí houve o divórcio, você ali também parou com a agência? Como que foi essa transição? A agência, assim, não levantando nenhuma bandeira, eu sei que a minha decisão foi uma decisão guiada por Deus e a prova disso é o que eu colho hoje como família, né? Como bênçãos, como tudo. Foi a mão de Deus. Faz a sua pergunta de novo, amiga. Como que você transicionou? Não, como que foi essa transição para ir para a carreira artística, de fato? Então, quando eu me divorciei, o dólar, quando eu cheguei nos Estados Unidos, o dólar era 2. Que sonho. Eu cheguei em maio. Em setembro, ele já estava 3,80. E a minha agência era um sucesso. Assim, eu nunca, amiga, quando a gente... experiência é tudo, né? Viver é maravilhoso, porque são as situações que vão te moldando e te fazendo uma pessoa melhor. Quando o dólar começou a subir, eu pensava comigo, imagina, não tem como, a agência é um sucesso, não tem como esse dólar disparar, porque eu nunca tinha vivido uma situação de dólar a 6 ou a 5, né? E aí começou a subir, e eu fui batalhando, fui sempre muito forte no marketing, o meu relacionamento com os meus clientes muito forte, né? Mas chega uma hora que ninguém consegue viajar com dólar assim, com aquilo, assusta todo mundo, né? E aí a agência começou realmente, os negócios começaram a ir... realmente, assim, eu não parei, tudo parou. E aí eu falei, eu preciso me redesenhar, eu preciso encontrar algo novo para eu fazer, porque eu tenho a minha família, eu tô nos Estados Unidos, eu tinha me divorciado, eu tive que alugar apartamento, fazer tudo, né? Colocar todas as contas no meu nome, assim, foi só Deus, sabe? Mas eu digo, foi maravilhoso. Eu agradeço a Deus por ter passado aquilo, porque aquilo me moldou. Eu sou quem sou hoje porque passei por todas essas situações. Então, ali eu entendi, eu vou ter que me redesenhar. Eu amo a minha agência, mas ela não consegue hoje
me suprir. Você já morava lá? Você tinha agência? Já morava em Miami. Entendi. E vendia para os brasileiros? Vendia para os meus clientes brasileiros online e tranquilo, né? Na época o WhatsApp tinha acabado de sair, o que me salvava, porque na época era o radinho da Nextel. Quando o WhatsApp saiu, eu já falei, não preciso mais disso. Foi pelo WhatsApp, o dólar foi subindo. Eu tive que me redesenhar. O que eu vou fazer? Com um inglês totalmente limitado. Daí eu comecei a assessorar empresas com relação às redes sociais, como você se comunica. Nem existia influencers, era tudo muito tranquilo e tal. Mas o americano, ele não posta a vida dele. Ele não posta, eles podem viver o que for, não é como a gente, né? Vamos ser assim. Não é mostrado igual nós brasileiros. Não, nós somos intensos. Então, assim, faz uma viagem e não posta nada, você vai ficar emburrada, vai falar, quê? Eu não fiz a viagem, não contou. Para o americano, não. Então, eu fui de forma muito sutil, explicando que é importante. Como você pode ter, por exemplo, um complexo de apartamentos e você não mostrar o clubhouse que você tem ou o escritório que você tem, onde você recebe os seus moradores. Como? Como que você pode não mostrar o que você tem de melhor? E aí, com isso, eu fui meio que conseguindo... eu não considerei um novo trabalho, foi temporário, mas me ajudou bastante. A respirar ali, né? E principalmente em dólar, né? Porque quando eu convertia as minhas vendas... meu Deus, assim, é de chorar, era de chorar, mas eu não podia colocar o meu foco naquilo, eu tinha que seguir em frente, porque 2 filhos nos Estados Unidos, em Miami, tudo muito mais caro ainda, cidade grande e turística, então assim, tudo muito, muito mais caro. Daí eu me casei e me mudei para o Kansas. Daí o Kansas é completamente diferente, né? A vibe de Miami é assim, uma loucura, turista toda hora, gente de todo mundo, festa, praia, lotação. Então, assim, é muito lindo para o turismo, mas muito estressante para o morador. Para levar o meu filho para a escola, por exemplo, eu ficava no trânsito por 1 hora para levá-lo, mais 1 hora para voltar para minha casa. E não é porque era longe, era 6 milhas. Mas é porque o trânsito para. Amiga, 6 milhas em quilômetros, a gente não... 6 milhas deve ser o quê? 10 quilômetros? 10 quilômetros. 9 quilômetros, é perto, né? Mas assim, parada. Daí depois eu tinha que buscá-lo 3 horas da tarde novamente, mais 1 hora para voltar. Então assim, muito estressante, muito estressante. Tipo uma São Paulo, sim, capital. Aí quando quando fui pro Kansas, aí é uma outra realidade. Ai, sabe filme da sessão da tarde? Então as ruas todas largas, o carro distância, tudo é distante. Tanto que quando teve a Covid lá, nós praticamente não sentimos. Tudo aberto, academia, tudo, porque tudo tão espaçoso. Amiga, como que é o nome? Kansas. Não, Covid. É muito chique, gente. Quando teve o corona. A Covid. Isso. Desculpa. Quando teve a Covid, nós nem sentimos. Então, assim, o Kansas pensa no filme de sessão da tarde. Então, assim, vai a molecada para a escola, fica até 3 horas da tarde, depois o high school, sabe, aqueles menininhos e as menininhas, tem as cheerleaders, tem a meninada do futebol americano, então é lindo, e numa estrutura muito, as casas sem muro, aquele jardim lindo. É igual nos filmes mesmo. Igualzinho. E aí, assim, claro, sempre a gente tem que se adaptar, mas a gente sempre se adapta, eu acho que o brasileiro, ele sempre se adapta a uma mudança de qualquer coisa, ou uma mudança de país, de uma forma muito grata. Porque a gente consegue ver, entender as qualidades que aquele lugar tem que pode te oferecer. Né? Enxergar as oportunidades, né? Sim, né? Então, assim, são pequenos detalhes, mas que fazem muita diferença. Eu lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, em Miami, uma coisa que eu fiquei assim... Gente, isso aqui é uma ideia maravilhosa, por que no Brasil não tem? Então, no Walmart tem, como quando você termina de passar suas compras, no final tem como se fosse uma plataforma de ferro e todas as sacolinhas são encaixadas, a alça é encaixada nessa plataforma de ferro. Então, você vai comprando, a sacolinha já está aberta, você só vai colocando, rodando aquilo e colocando. Aí eu só lembrava de quando eu ia no mercado para minha mãe que você tinha que pegar a sacola de plástico, muitas vezes ela não abria. Nossa, eu apanho para abrir.
Então eu falo, gente, isso é tão simples, por que não colocaram lá ainda? Principalmente para nós, somos tão criativos, por que no Brasil ainda não colocaram essa sacola? Então você vai vendo coisas assim tão bobas e que faz muita diferença, né? E aí é isso. Como foi a minha transição para a arte, né? Então, assim, a minha arte aconteceu da seguinte forma: um dia eu estava lá na minha casa, No no Kansas. Kansas, e o pai do meu esposo me deu uma caixa de presente, uma caixa de madeira, e nessa caixa continha vários materiais de pintura que pertenceram à mãe dele. Uau, O nome dela era Ethel, ela morreu com 102 anos. uau. 12 anos antes de eu conhecer o meu esposo, então eu não a conheci. Mas quando eu conheci o meu esposo, ele sempre falava dela, que ela era muito elegante, sempre se arrumava, não importava o lugar que ela ia, ela sempre estava arrumada. Eu falei assim, nossa, ela até parece brasileira, né? Porque a gente sempre tá, né? A gente tenta sempre dar o nosso melhor. E aí, o meu sogro veio com essa caixa, me deu despretensiosamente. Ele sabia sempre que eu gostei muito de arte, mas nem passava pela minha cabeça ser artista. E ele me deu essa caixa. Quando eu abri, foi eu não tenho como, foi tão forte, porque tinha recibos que ela comprou material de pintura de 60 anos atrás, tinha anotações dela, pincéis. E no fundo da caixa tinha uma pintura dela, datada de 1940. Quando eu olhei para aquela pintura, foi assim, toda vez que eu conto essa história eu me arrepio inteira, porque eu peguei aquela pintura e estava lá a assinaturinha dela, 1940. Imediatamente eu falei, eu vou levar isso aqui para o meu escritório. Aí no outro dia, levei para o meu escritório, falei, eu vou enquadrar, quero colocar aqui no meu escritório. Fui na Hobby Lobby, que é uma loja que tem, enquadrei, e o meu escritório é cheio de arte, porque eu gosto, assim, né? E o único lugar que tinha era atrás. Então eu trabalhava aqui no meu escritório, no meu computador, e coloquei a arte na parte de trás. E comecei a trabalhar, estou trabalhando, parecia que o quadro falava comigo. E eu falei, gente, o que é isso? Sabe, uma coisa quente, Era abstrato o desenho? O que era? Não, Fiquei curiosa agora. o desenho era um campo do Kansas, né? Então, assim, uma fazenda, um barn. Barn é um celeiro e umas árvores, assim, uma paz. E aí aquele quadro me chamava. Eu levantei. Quando eu levantei e fiquei do lado do quadro, eu toquei o quadro, eu não coloquei vidro. Eu toquei o quadro. Quando eu toquei, eu ouvi claramente: você vai voltar na loja que você me enquadrou e você vai comprar o seu material de pintura agora, não amanhã, agora. Aí eu peguei imediatamente, foi assim foi uma ordem. Eu não tinha nem a menor chance de voltar para minha cadeira. Eu peguei minha bolsa, fui para Hobby Lobby e comprei algumas coisas. Naquela noite, meu esposo ia viajar. E aí eu fiquei pintando a noite inteirinha. Quando eu terminei, que eu olhei, eu falei, gente, eu fiz isso, mas gostei tanto das cores, tinha lilás, verde, mas eu gostei tanto, aquilo me deu uma paz. Eu falei, meu Deus, isso é de, que isso é de Deus, né? Porque a paz vem da onde? E aí eu peguei e falei, eu vou postar isso no meu Instagram, eu me emociono porque eu vou postar no meu Instagram. E eu postei assim, despretensiosamente. E amigas minhas do pré-primário, pessoas que eu não via há anos, estavam nas minhas redes sociais, mas não interagia. Ai, Flá, mas eu amei. Sabe, começamos a interagir. E ali eu comecei a sentir o poder da arte. Para uma pessoa com a minha história de ter mudado para Miami aos 30 e 38 anos de idade, sem falar inglês, você, principalmente para as pessoas comunicativas, você perder a sua capacidade de se comunicar te dói. É porque é como se fosse um superpoder que você tem, de Sim, repente você não tem mais. exato, porque a pessoa que é comunicativa, É a arma ela dela. sabe que ela vai resolver qualquer problema. Não, ela vai, né? E então ter tirado a minha voz me doía, mas não me pesava.
Me doía, mas não me pesava. Então, quando eu comecei a entender aquele poder que eu podia me comunicar sem usar uma palavra sequer, aquilo foi me dando um. E aí eu comecei a pintar, comprar mais material. Eu comecei para o meu escritório trabalhar. Quando eu estava trabalhando, eu estava aqui, ó. Às vezes eu estava no telefone, mas eu estava ali, ó, desenhando, pintando. E foi crescendo. Porque você ainda estava fazendo o trabalho para as empresas. Isso, tinha o meu trabalho, então aquilo foi tomando conta de mim, tomando conta. Até que, por eu começar a postar no meu Instagram, uma pessoa da minha cidade ia ter um evento na minha cidade, num lugar que chama Mark Arts, que é um espaço maravilhoso que realmente cultua a arte, né? É como um museu, mas é lindo. E esse espaço pertence à família Koch, que são bilionários filântropos, né, americanos. Eles moram na minha cidade. Então, eles criaram esse espaço e, assim, é simplesmente fantástico. E aí, no final do ano, ia ter um evento para artistas, só para mulheres, e parte daquilo ia ser revertido pro espaço e tudo mais. E aí, essa minha amiga falou, Flá, vamos levar suas coisas, né? E ela me mandou todo o cronograma. Eu falei, Mark Arts, eu vou. Aí peguei e levei as minhas coisas, as minhas artes, as minhas peças, né? E o meu stand, assim, você tem um espaço, né? E aí coloquei as minhas obras, tal. E do meu lado tinha uma artista, inclusive ela se tornou uma amigona minha, que eu gosto muito dela. Ela é de South Africa, ela é de Cape Town, da África do Sul. Legal. E como eu sou muito exagerada, né, brasileiras, eu levei mais peças do que o meu espaço suportava. Aí eu falei para ela, Alexandra, será que eu não posso colocar esse meu quadro aí do teu lado? Gosto tanto dele, assim, um tom de verde, sabe? Ela falou, claro! Porque o espaço dela, ela é ceramista, ela faz cada coisa linda. Ela falou, claro, Flá, coloca aí. Coloquei, aí eu tô lá no meu... Tô lá na minha exposição do segundo dia, né? E aí pula um artista, uma pessoa assim na minha frente, e fala: Nossa, você sabe quem que fez aquele quadro ali? Aí eu falei assim, né? Sei. Ele falou assim, e aí ele começou a elogiar o quadro. Começou a falar, nossa, e começou a elogiar, falar coisas boas do quadro. Ele se conectou com a arte. E aí ele desapareceu. Saiu quase que correndo, né? Aí vieram duas artistas perto de mim e falou assim, você sabe quem que é esse senhor? Eu falei, não faço a menor ideia. Aí elas falaram assim, ele é um artista renomado, ele é professor da universidade aqui de arte, e normalmente ele não elogia. Se ele elogiou as suas peças, você pode ter certeza que você vai ter sucesso na sua carreira. Amiga, eu chorava tanto. Eu liguei para minha mãe, porque assim, claro, quem não tem medo? Por mais que a gente seja corajosa, a coragem ela está em driblar o medo. Então, quando eu fui convidada para ir para lá, eu não titubeei, falei, eu vou. Mas no decorrer dos, eu falei assim, ai gente, mas você, então... vem aquela, né? Mas eu sempre muito conectada e conversando com Deus. Aí Gelo na barriga, né? E acho Sim. que a gente que é, além de ser ousado, sonhador, acho que essa é a palavra, a gente almeja tantas coisas, acho que a gente quer mulher, né? Nós brasileiros também, então a gente sonha tanto. Ops. E quando você se vê vivendo, né, ou acontecendo aquilo que você já vivenciou na sua mente, você fica assim, é real? Uau, mas e agora? Foi muito legal porque foi uma resposta de Deus, do tipo, ei menina, eu tô do seu lado, sempre, no que der e vier. Então você tem valor, a sua arte, é bonito, você vai conectar com pessoas. E aí quando elas me falaram daquilo, eu liguei para minha mãe chorando, porque para mim foi novamente, é Deus falando comigo. E aí no terceiro dia eu vendi um papel que eu fiz uma peça que eu ia colocar no lixo. Eu ia. Antes de eu ir para a exposição, porque eu fiz um coração
e ele dentro de um quadrado. E não foi numa folha, que normalmente eu faço, que é a minha folha de algodão, que é uma folha mais trabalhada, tal. Eu comecei a brincar nesse papel e no final eu gostei, mas eu sabia que ele não ficou enquadrado, ele era papel. E daí eu falei, não tá nem enquadrado, eu vou jogar fora. Mas, mais uma vez, Deus falou para mim, você não vai jogar fora. A arte não tem que ser perfeita. E eu levei, foi a primeira peça que eu vendi. Uau. E antes de eu sair para vender, eu tinha que colocar um preço, porque até então não tinha preço nas minhas peças, porque eu não pensava em vender. Então eu vendi a peça que teoricamente não servia. Então, de novo, Deus falando. E eu vendi por um valor que Deus falou para eu colocar. Porque Uau. era a forma de eu entender o valor que eu tinha. Uau. Mas antes de eu vender a peça, arrepiei inteira aqui. Antes de eu vender a peça, ele colocou o artista para mostrar para mim que não é o dinheiro. E daí, no meu último dia de feira, eu vendi a minha maior peça, porque como eu sou exagerada, eu sempre faço peças quase do meu tamanho, para uma colecionadora de arte. Então, ali eu fui mais validada ainda. E daí eu comecei a postar toda essa experiência que eu vivi no Mark Arts e 8 dias depois eu estava sendo convidada para ir para o Art Basel Week em Miami. Quando eu recebi o convite, a oportunidade de ir para lá, eu falei assim, gente, meu Deus. E assim, eu não sabia nem que tamanho de peça eu levava, eu não sabia nada. A feira ia acontecer 3 dias depois do convite que eu recebi. Você vai ou não vai? Vou. Eu não sabia nada, eu não sabia o tamanho da peça. Então, o que eu fiz? Eu reuni umas peças numa caixa, comprei meu bilhete aéreo e falei, vou. Quando eu cheguei no embarque do avião, o meu voo tinha sido cancelado do nada. Eu falei, o quê? Como? Eu comprei o meu bilhete, eu liguei ontem para confirmar tudo. Recomprei um bilhete aéreo. Aí, na hora que eu tô embarcando, que tem que pesar a caixa, ela falou assim, a sua caixa não acomoda no avião. Eu falei, como? Eu nunca tinha pensado, imagina, poxa, bagagem, né, isso aqui. A minha caixa era quadrada. Nunca passou pela minha cabeça. Não, a sua caixa não embarca. Eu falei, meu Deus do céu. Então, você confere se a sua aeronave, qual é a aeronave que vai sair daqui que comporta a minha caixa? Nenhuma. Falei, então tá bom, remarca meu bilhete para amanhã, eu vou voltar para casa, vou refazer essa caixa, vou vir com uma caixa estreita e vamos. Cheguei na feira, no dia da feira, com a minha caixa. E que beleza ela contando, né, gente? Estados Unidos, tudo funciona. Porque se fosse aqui no Brasil, se fosse aqui no aeroporto, se fosse aqui a troca de bilhete, vocês sabem, né, o que ia acontecer. Não, as coisas também não funcionam lá. É tudo muito parecido. São alguns detalhes que fazem toda a diferença. E é o que eu acho também, que na vida, na nossa vida, se você for... A nossa vida é muito parecida com a do próximo, mas são nos pequenos detalhes que faz toda a diferença na nossa vida. Uma pequena mudança no seu comportamento vai fazer toda a diferença no seu futuro, no futuro das suas gerações. Então, vou eu para a Art Basel Week, foi uma semana, assim, fantástica. Eu conheci colecionadores, eu conheci pessoas, donos de galeria, pessoas do ramo da arte, e são pessoas, sabe, que é outra frequência. E eu me apaixonei, eu falei, gente, eu esperei a minha vida inteira para estar com esse tipo de pessoa. E foi assim, uma conexão muito forte. Aí voltei para casa, isso foi em dezembro, voltei para casa assim, em êxtase, né, explodindo de alegria. E aí, eu tô lá em casa, depois de umas 2 semanas, eu vi um chamado, né, porque o Instagram, ele é interessante, quando ele entende ele ouve, né, o que você fala, e aí ele vai, ele deliver para você, ele manda para você tudo aquilo que é do seu interesse. E aí chegou para mim, não me pergunte como, mas um chamado para artistas brasileiros para participar da Semana de Arte Contemporânea no Carrossel do Louvre em Paris. Uau! E aí eu falei, por que não? Vou participar. Como que faz para participar? Aí tá lá a regra, né? Você tem que mandar suas peças, seu portfólio.
E aí eu mandei, né? A Lisandra Miguel, que é da Vivemos Arte, uma empresa do Rio de Janeiro, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extremamente profissional. E aí mandei, né? Você passa por uma entrevista onde você, né, tem que aguardar um tempo para saber se você foi selecionado ou não. E aí chegou lá o e-mail dizendo que eu tinha sido selecionada. Aí eu fiquei muito feliz, muito feliz. E aí só Deus, né, dizendo: Só vai, segue, tira a pressão de você e segue. E já aconteceu ou não? Esse vai Não, acontecer? a semana ela vai ocorrer em outubro agora, de 2022. Qual data, amiga? Até? A data ela é passada para a gente 3 meses antes, mas vai acontecer em outubro. Amiga, eu vou dia 26 de outubro para Paris. Amiga, se você estiver lá, demorou. Já vamos nos encontrar em Paris. De novo. Sim, vai ser, eu vou amar. Ai, já vou mandar pro universo já, ó, Tá. a data aí, ó, outubro, que seja joga pro no final. dia 26. Daí, quando eu voltei do Arte Basel e que aconteceu a oportunidade de Paris, uma pessoa da minha cidade me convidou para uma exibição solo. E aí eu fiz essa exibição solo, foi maravilhosa, foi muito legal. E nessa exibição saiu um artigo meu no jornal da minha cidade, né? Falando das cores vibrantes, da energia, da arte e tal. E foi muito legal, um artigo muito bacana. Aí a dona do museu, né, a dona do Mark Arts, do primeiro lugar que eu havia participado, ela viu o artigo e ela viu que eu era latina, né? Aí ela entrou em contato com uma médica da minha cidade que é latina também. Aí ela falou assim: você conhece a Flávia? Porque ela é latina. A doutora falou assim: sim, eu conheço. Aí ela falou assim: eu queria que você convidasse ela. Eu quero que você, né, convide ela para ser a artista comissionada para fazer 12 peças para participar do gala que vai acontecer no dia 31 de dezembro no nosso espaço, no Mark Arts. Então, amiga, quando esse convite chegou para mim, foi assim, um presente muito grande de Deus. Aí a chefe do museu me chamou para ir lá, mostrou as paredes que eu ia, aonde eu colocaria o meu quadro, deu toda a liberdade, você pode fazer o que você quiser, pode ser peças, esculturas, o que você quiser. E aí me passou o tema. O tema vai ser sobre cosmos, né? Sobre o universo. Uau! E vai ser um evento, assim, belíssimo na cidade, para somente 250... São 250 mesas para convidados da cidade, pessoas que realmente ajudam na comunidade, né? Pessoas de renome. E ser uma artista comissionada para um espaço como esse, para o Mark Arts, para o artista é um presente muito grande, porque é o reconhecimento do seu trabalho. Com certeza. Então, aí depois eu fui para Nova York, ficamos 4 dias lá. De lá surgiu o convite para expor na Itália, em outubro também, num museu, né, lá. E em dezembro novamente estaremos, né? Tô com time. Em dezembro eu volto para Miami no Art Basel Week. Ela falou, estaremos, ó. Eu pego as palavras, eu já acho tomei posse, eu vou estar lá em Miami em dezembro. Então para esse ano, assim, tem bastante coisa, né? Tem. Amiga, e você acha que você encontrou seu propósito ou seu propósito te encontrou? Olha, amiga, eu acho que tem que ser recíproco. Não chega para você se o seu coração não arder por algo que você queira, né? Se você não tiver eu sempre sou muito intensa e sempre conversava com Deus. Eu preciso encontrar alguma coisa que eu ame. Quando você faz algo que você ama, é tão interessante porque é tão natural. É a mesma coisa para quem tem filhos. Eu vou fazer uma analogia. O filho, não importa o quanto ele custe para você financeiramente, você nunca vai fazer essa conta. Nunca. Você nem imagina, eu acho. Tudo o que você faz para um filho é total amor.
é de todo o coração. Quando você trabalha, quando você encontrou o seu propósito na área profissional, é a mesma coisa. Você faz e você só sente. Claro que tem momentos que você tem que correr, que você tem que organizar, mas é tanto amor e é tão natural que não tem, é uma coisa, é de Deus. Então eu digo que eu encontrei porque eu buscava, mas Deus certamente, ele mexeu os pauzinhos dele de forma sobrenatural, porque não tem o que falar. Porque eu acho que, né, existem eu citei essas duas formas de encontro, porque tem muita gente que às vezes encontrou o propósito, mas ainda não viveu esse momento de virada, né? Porque você contando, lógico que a gente sabe da sua luta, da sua trajetória, você resumiu aqui para nós, mas quando aconteceu, assim, parece que virou a chave, abriu a porta e você entrou e as coisas vão, né, Sim. naturalmente, sem forçar, Sim. sem Você não força. vai Aquilo vindo, né? acontece. Cada lugar que você vai é um novo degrau. E as coisas vão acontecendo. Então, agora, no dia 15 de julho, eu tenho uma exibição solo em Campinas, na Galeria Lígia Testa, que fica bem na rua da Lagoa do Taquaral. Inclusive, você está convidada. E todas, né, todos os seus ouvintes também estão convidados. Vai ser um momento muito legal, porque voltar para minha terra, né? Porque a minha casa é o Kansas, é o Kansas. A minha casa é onde eu amo, eu quero ficar, né, por toda a minha vida, né? Meu esposo está lá, então assim, é a minha casa. Mas a minha terra, a minha raiz é o Brasil, né? Então voltar e poder fazer uma exposição, poder receber, né, poder falar em português. Ai, tão gostoso. Imagina. Também, é muito bom. Então... E voltar com honra, né? Eu acho que isso que é o legal, né? Porque tem muito essa questão, assim, de... santo de casa não faz milagre, né? E aí, às vezes, assim, que nem você saiu daqui, talvez como uma turista, uma aventureira, né? Foi lá para fora e se identificou, construiu a sua história, fez a sua casa, a sua família, consolidou a sua família e hoje volta como artista. É muito legal, amiga. É legal você olhar a história, né? Eu falo que eu também acho que tem um pouco dessa alma. A gente que trabalha com comunicação, a gente que gosta de pessoa, a gente ama esses assuntos profundos, essas reflexões. E é muito legal poder olhar assim para a sua história e ver muitas vezes até as pessoas que nem você falou do primário, do ginásio, a Flávia, né? A que teve agência de turismo, a que viajava para lá e para cá porque acompanhava profissionalmente às vezes o ex-marido. Não, a Flávia é artista. É muito legal, amiga. Né? É um presente assim muito grande de Deus. Eu tenho a minha identidade. Eu estou deixando um legado. E sabe, ver minhas crianças, é muito legal, sabe? É muito bom. Buscar aquilo, tá incomodando, tenta entender. Pode doer, tudo bem. Seja suave com você, mas tenta entender o que está te incomodando. E não ter medo de ressignificar, de recomeçar. Sim. Né? E uma coisa que eu gosto muito, sabe, falar assim, que eu falo muito na minha vida, e eu falo aqui, né? Quem acompanha, quem é fiel, assiste todos os episódios, esteja atento aos sinais. Sim. Porque poderia ser, né, um sinal ignorado da sua parte quando abriu aquela caixa, quando tocou naquela imagem na parede, né? Naquela arte na parede, a gente fala imagem, senão já vão pensar, né? Naquela arte na parede. Então, assim, esteja atento, porque às vezes a gente acha, será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tô ficando maluca? E às vezes é Deus mesmo te direcionando, né? Sim. Às vezes é o seu anjo, né? Tem gente que fala anjo da guarda, às vezes é o Espírito Santo. Coloque o nome que você quiser, mas esteja atento a esses sinais, a essa voz. Sim. E ele tenta, né? Eu acho assim, pensa, a nossa vida é uma loucura. É uma correria, é tudo, é muita informação. Então, assim, estar atento é difícil. Aprender a estar atento é uma mudança de hábito. É você se conhecer. É você ter esse cuidado com você, né? E entender o que está me fazendo sofrer.
O que está me deixando ansioso? O que está me deixando angustiado? Pode ser uma porção de coisas, mas a vida profissional, para a mulher brasileira, é algo muito forte, né? Porque nós somos intensas. Então, assim, a gente quer fazer alguma coisa para ajudar, a gente quer dar o nosso melhor, a gente quer ser diferente, somos criativas por natureza, né? Somos diferenciados. Eu falo, quando eu morava aqui, eu não tinha consciência dessa força, eu não tinha. Eu já falei muitas vezes, quando a gente tá bem cansado do Brasil, né, a gente dá umas murmuradas fortes. Quem nunca? Quem nunca? Sim. Todo tempo. Mas quando você vai amadurecendo e você tem a oportunidade de olhar para essa diferença de cultura, né? Olhar para esses detalhes. E quando eu tenho orgulho de dizer que eu sou brasileira, que eu sou latina, eu tenho orgulho, porque é bonito, é um plus, é um a mais, entendeu? Nós temos coisas a mais, de verdade. Eu tenho orgulho, eu faço questão de entregar sempre muita qualidade, só de quem tenta falar o contrário, entendeu? É muito bom. Porque nós somos diferenciadas, nós somos raçudos. Nós somos positivos, alegres, guerreiros, encontramos a solução. Nós temos qualidades maravilhosas, basta a gente olhar e entender onde estão essas qualidades e bater no peito e falar, tá aqui, faz parte da minha essência, tá aqui. E seguir em frente, deliver, entregando o seu melhor, porque é impossível não reconhecer. Quando a Dai mesmo viajou para a Itália, né, 10 dias atrás, mais ou menos, e ela falou que por onde ela andava, todo mundo, Brasil, Brasil, porque reconhece essa energia. Nós somos intensos, alegres, tem um tempero a mais. E a gente, por quê? Porque é uma mistura tão linda, tão rica. E é por isso que eu acho que falam, né, que brasileiro é sofredor, né? Porque eu acho que essa é a intensidade de sentir mesmo, né? A gente sente muito, o amor a gente sente muito, quando a gente tem raiva a gente sente muito. Nós não somos apáticos, longe de nós sermos apáticos. Porque definitivamente quando você vai ver nas outras culturas, e lógico, cada uma com a sua particularidade, e às vezes eu olho assim, eu também consigo admirar, né, culturalmente, essas diversidades. Porque aí você vê as pessoas centradas, não que nós não sejamos, mas você vê, assim, às vezes, até conseguindo viver e desfrutar daquela monotonia, daquela rotina, daquela mesmice, daquele comportamento assim. E aí você olha e fala assim, eu até queria ser assim, mas eu não consigo, né? Mas uma coisa super legal é a pessoa que tem a oportunidade de vivenciar uma outra cultura. E assim, uma outra cultura não é você somente sair fora do seu país. Por exemplo, eu sou de Campinas, eu vim para Sorocaba. Quando eu cheguei aqui em Sorocaba, eu já senti a energia da cidade. Quando você entra na cidade, a cidade está bonita. E já tem logo uma placa lá. Essa cidade pertence a Jesus. Então, assim, o seu sotaque é um pouquinho diferente do meu. Tem coisas para você aprender. Então, todo lugar que você passar, pega um pouquinho e pega o bom. Sim. Então, morar nos Estados Unidos, ter morado em Tel Aviv, em Budapeste, na minha opinião, foi um presente de Deus, porque me deu a oportunidade de me misturar mais ainda e de tirar o que não está legal, o que precisa ser melhorado, porque a gente tem como brasileiro, temos características que tem que sim ser melhorada, né? Para que esse balanço, essa mistura seja melhor. Com certeza. Então, acho que isso é o legal. E a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores sobre essa experiência cultural de poder viajar, né? Eu fiz a primeira viagem internacional de verdade mesmo, porque a gente vai para o Paraguai, né? Já fui para a Argentina, mas ali divisa do Brasil, né? E eu comentando até com as pessoas durante a semana, porque todo mundo acompanhou, compartilhei nas redes sociais, e todo mundo me pergunta como foi. E uma das coisas que eu mais falo, viaja. Nossa. Porque você volta de uma forma assim, porque às vezes a gente acha que
as crenças de merecimento, as crenças limitantes que cada um carrega, que é algo muito distante, que é algo que não é para você. Hoje, a gente planejando, né? A gente Sim. focando, colocando prioridades, remanejando, fazendo o milagre que o brasileiro sabe fazer ali, às vezes, contas no final do mês, né? Com o nosso dinheiro, a gente aprendeu a fazer, né? Render, dar fruto ali. Viaja, porque você volta, aquilo que você achava que era muito difícil, muito distante, ou que era impossível, você fala, eu consigo qualquer coisa. Por isso que eu tinha agência, porque me conectava também com esse universo, onde eu podia incentivar uma pessoa a viver essa experiência. E uma coisa como brasileira, que eu tive que trabalhar muito, muito, mas que o fato de eu ter uma relação com um americano me ajudou muito, o brasileiro carrega com ele a ideia de que ele não é merecedor. Então, ele vai postergando. E ele não vive aquilo, porque existe. Eu não sou merecedor. Não, você é merecedor. Você é merecedor de tudo aquilo que você batalhar e conquistar. Então, então eu tinha dificuldade. Até o fato de ser artista, eu tive que quebrar muito antes do recebimento da caixa essa mentalidade de que eu não sou merecedor. Porque para você ser um artista, você tem que ter um dom extremo, é algo extraordinário, e não é. O dom do artista é ele entregar o coração dele, sem nenhuma pressão, sem nenhum medo, sem nenhuma cobrança, entrega. Vai ter alguém que vai conectar com ele. Quando você sentir essa energia, acabou. Você é merecedor de tudo que é bom nessa terra. Basta você tomar posse. Uau! Vocês estão recebendo meu coraçãozinho aí na casa de vocês? Que eu tô aqui também entregando meu coraçãozinho. Eu fico muito feliz quando a gente consegue trazer, né, essas experiências através de um vídeo, através de um podcast. Você contando, narrando a sua história, eu estive em cada lugar, eu vi cada arte, até o quadro que virou, que rasgou, colocou o detalhinho. Coloca e vai. É muito louco isso, a gente mergulha na história do outro. A gente tem que sentir muito o nosso coração. O nosso coração fala muito com a gente. E dá uma parada com essa loucura toda, sabe? Silencia um pouquinho e deixa essa voz, né, do seu coração falar com você. E mais do que isso, se conecta com o divino. Ali milagres vão acontecer. Você vai entender qual é o seu propósito através do momento em que você se derramar mesmo e externar. Para mim as coisas sempre funcionaram assim. Eu tenho que externar. Eu tenho que dizer o que eu quero, que está me incomodando, que o meu coração, e as coisas vão acontecendo e Deus responde. Então assim, você pode se surpreender com tudo aquilo que ele tem para você, mas também tem que ter coragem e tem que ter ok, você já é mulher, qual o problema? Eu sei que também tem isso, né? Vem mais uma vez a crença, ok, sou adulto e vou me colocar no lugar de criança, me derramar como uma criança, é isso que ele quer. É isso que ele quer. E eu vou compartilhar com vocês uma coisa que a minha amiga me falou essa semana. Acho que a gente vai chegando, né, numa maturidade mesmo, que nem você compartilhou. Busque de vez em quando a solitude. Solitude é diferente da solidão. Às vezes a gente valoriza tanto a presença do outro e a gente esquece de valorizar a nossa própria presença, né? Então, fique na sua companhia, né? Tenha esses momentos de solitude com você, de ver um pôr do sol, de ler um livro, de ouvir uma música, de se conectar com essa voz interior que a Flávia acabou de falar. Eu acho que está faltando mais isso para nós. Você pode ter certeza que quanto com mais frequência você ter esse momento a sós, esse momento de profundidade, de se entender, de se conhecer, de descoberta, de evolução, menos síndrome de pânico, menos crise de ansiedade, sabe? Menos essas doenças ai, meu Deus do céu, olha o trava-língua. Psicossociais, será? Ai, não sei. Pense a pessoa, né? Ajuda eu aí, produção. Não precisa cortar, não, porque é vida real. Psicossomáticas? Como Psicossomáticas. Isso.
Vai, Dai. Ai, Psicossomáticos. eu não vou cortar pra você dar risada na sua casa. Não vou. Travou no psicossomáticas, viu? Não precisa de permissão pra fazer um podcast. Agora dá uma crise de riso na pessoa. Ai, mas é só pra levar um pouquinho de riso aí na sua casa, né? O assunto continua sendo sério, mas pode ser também divertido, descontraído. Outra coisa que eu acho, assim, na nossa correria, na loucura, né? Porque nós vivemos num país enorme, então, assim, é muita gente. Eu que voltei agora, eu falo, como que... Eu tô me assim, pra pegar o carro agora, eu tô até meio ressabiada, porque os ônibus passam assim, é muito louco. Então, a nossa vida é uma loucura, é uma correria. E, mais uma vez, as crenças que diz que você não tem talento, você não leva jeito, não é pra você. Faz um teste. Um dia que você estiver meio triste ou meio cansado aí na sua casa, pega um pedaço de papel. Pega uma caneta, põe uma música que você gosta e vai soltando palavras que vêm na tua cabeça. Vai soltando. Depois pega um lápis, faz qualquer coisa ali. No final, você pode sentir um prazer tão grande. E o que eu digo é o seguinte, nós temos muito mais talentos, mas muito, muito mais do que nós imaginamos. Só que é a ousadia, né? E para ousar, você tem que ter tempo. Você não vai ousando assim do nada, random, like acontece e você ousou. Para ousar, você tem que ter meio que mancomunado antes. Então você tem que ter um tempo aonde você possa, quer saber? Vou fazer isso. Faz. E aí você vai se surpreender, porque você tem muito mais talento que você pode imaginar. Uau, que aula, né, gente? Flá, tem um momento muito especial aqui. Queria pedir para você olhar no telão, que eu tenho um recadinho para passar para você. Ah, meu Deus. Miriam Gonçalves, direto de Miami, para falar de uma grande personalidade. Uma mulher de garra, uma mulher dinâmica, uma mulher que tem conquistado o seu espaço através da sua arte e sendo premiada. Quem é ela? Flávia Carvalho Jackson. É com muito prazer que fui convidada para poder falar dela. Uma grande amiga, ela é uma mulher que veio de Campinas para cá, para Miami, para os Estados Unidos, começar a sua vida, e é um recomeçar, mas você começou com muito sucesso. Eu fico muito feliz de fazer parte do seu hall de amigas e de poder saber que ela tem conquistado uma mãe excelente, esposa, mulher, e sua arte de estudo, muito colorido, muito êxito. Aqui em Miami, teve uma exposição onde que ela foi premiada. Uma exposição chama-se Art Expo de Nova York. E Flávia Carvalho Jackson conquistou o seu espaço e tem conquistado cada vez mais. Então é um prazer ser convidado. Desejo toda a felicidade do mundo para você, Flavinha. Torço por você, tá? Um beijo. Que delícia, Obrigada, né? Dai. É que muito delícia. legal. Eu acho que é isso também. Nós, mulheres, nós temos que nos apoiar, né? O que eu percebo, né, quando houve uma grande mudança na minha vida, é que às vezes o outro, porque ele não tem a coragem de ousar, e não é por maldade, é como um estranhamento. E aí não há o acolhimento. Então, assim, se nós mulheres nos acolhêssemos, se existisse uma empatia um pouquinho maior, né, quando uma amiga está passando por uma dificuldade, fortalecer mesmo essa rede de mulheres, porque nós temos muita força, mas ela se faz mais forte ainda quando você tem uma amiga do teu lado. E às vezes é uma pessoa que você realmente nem imagina que ela se importava com você. É essa que vem e que te dá a mão. Então, sejamos essa pessoa que vai surpreender uma amiga ou uma pessoa que nem é tua amiga, mas que é uma mulher. Surpreende ela com o teu acolhimento, com o teu amor, com a tua palavra, com a tua oração, né? Eu acho que é um exercício também que nós temos que fazer nessa correria toda, né, do nosso dia a dia. Acolha, tenha empatia, seja por uma mulher, ajude, esteja ali do lado. Uma palavra faz tanta diferença, fez na minha vida. E eu procuro,
né, também usar esse exercício na minha vida, em que a minha palavra também seja faça a diferença na vida dos outros, não só da mulher, mas só para nos fortalecer, né? Se tivermos esse pacto, ok, eu sou por ela. O mundo vai ficar melhor, eu Uma acho. por todas, né? É. Com certeza. E isso também no ao vivo, a cores e também nas redes sociais, porque tantas mulheres que estão ali, né? Tantas mensagens carinhosas que eu recebo, sabe? E às vezes é isso, uma palavra, uma música, um louvor, às vezes que eu coloco ali e a pessoa manda no direct, era o que eu precisava. Exato, né? sim, Então sim. que a gente possa plantar, semear mais na vida do outro. Sim. Miriam, um beijo, viu? Um dia eu vou contar sua história aqui, viu, querida? É linda a história dela. Maravilhoso. A Miriam é uma pessoa muito especial. Eu a conheci em Miami, ela foi uma mão ajudadora. Então, isso E o ajudar não necessariamente é você dar, mas são as suas palavras e a forma com que você trata, com que você olha, com que você acolhe, com que você responde. Alguém te mandou uma mensagem, não responda uma hora depois, só se você estiver ocupado, mas responda. Não deixe uma mensagem passar um dia, 2 dias. Aquela pessoa pode estar passando por um momento tão difícil, ela pode interpretar a sua atitude como algo tão doído para ela. Então, a Miriam foi uma pessoa muito bacana e ela tá guardadinha no meu coração, com certeza. Eu vou fazer com você aqui um quiz, que eu gosto muito de fazer essas perguntas, até porque a gente vai conhecendo ainda mais a pessoa. Flá, você é destra ou canhota? Eu sou destra. Você prefere ler ou assistir? Assistir. Você gosta mais do verão ou do inverno? Dos dois. Que lá inverno é inverno, né, Eu gosto gente? dos dois, eu acho que a beleza... O bacana lá do Kansas é que você tem as 4 estações bem marcadinhas. Então, quando você está cansando do inverno, já vem algo diferente. Mas eu gosto de tudo, tem beleza em tudo. Quando você assiste lá, você assiste em português ou em inglês? Inglês. Você prefere comida salgada ou doce? Nossa, eu sou doceira total. Eu acordo comendo chocolate. Você prefere a praia ou o campo? Eu gosto dos dois. Tem beleza em tudo. Olha, uma pergunta curiosa. Lá, você passa no débito ou no crédito? No débito ou no crédito? Aí eu passo no meu crédito porque eu ganho milhas. Gente. Casa ou apartamento? Casa. Casa, né? Casa. Cachorro ou gato? Cachorro. Você é uma pessoa mais diurna ou mais noturna? Diurna. Você prefere comida japonesa ou churrasco? Churrasco. Com certeza. Paris ou Disney? Ai, meu Deus. Que pergunta. Eu amo Paris, mas a Disney é tão legal. Eu adoro também. E agora, olha essa pergunta. O feijão, você come? Claro. E ele vai por cima ou por baixo do arroz? Por cima. Por cima do arroz? Aham. Existe um time aqui que é dos contra o feijão por cima. Falam que o feijão é por baixo. Não, vai por cima. E o café? Com açúcar, adoçante, leite ou puro? Com açúcar. Quando eu acordo, eu agradeço a Deus do fundo do meu coração por mais um dia vivido. Eu não suporto. Ai, gente negativa. Se eu fosse começar hoje, eu começaria do mesmo jeito. Só a gente tem que ser positivo. Tudo vai dar certo. A vida é mais leve quando? Tem amor. Deus pra mim é? Tudo. Um mundo perfeito seria? Ai. Sem desigualdade, né, amiga? Que todo mundo pudesse ter muita abundância. A desigualdade é algo que me corta o coração. Eu amo. Ai, eu amo Deus, eu amo minha família, amo a vida. Amo a arte. Amo a arte, é bom demais. Amiga, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você existir. Ah, que linda. Eu por também. Você estar aqui. Obrigada. Por você ser disponível e estar disposta. Que existem pessoas que estão dispostas, mas não são disponíveis. Existem pessoas que são disponíveis, mas não estão dispostas.
por você torcer por mim. Eu sinto a sua torcida. Com certeza. Muito, muito. E por essa história tão linda, por esse coração tão puro. Obrigada, tá? amiga. Que Deus continue te honrando. Amém. Em todas as Amém. nações que você pisar, que você Amém. seja a luz. Amém. Que a sua história alcance muitos corações de mulheres que Amém. talvez está lá com seus 30, com seus 40 e acha que nasceu errado, né? Que não vai dar certo em nada. Deus tem coisas maravilhosas para você. Maravilhosas. É um oceano. E que a gente possa se conectar mais ainda. Com certeza. Que você conte comigo. Eu tenho um mimo para passar para você. Que linda. Obrigada. Para você lembrar do Pô de Coffee, para você tomar um cafezinho gostoso. Obrigada, minha amiga. Tá? Ai, depois, se você quiser, você pode até personalizar com as suas, Sim. com as suas tintas aí, colocar umas cores. Amém, que lindo. Obrigada. Obrigada. Deixa uma reflexão, um mantra, uma frase final, amiga, pra gente encerrar. Ai, amiga, assim, o que eu gostaria que não importa o que você está passando, não importa, para tudo. E vai conversar com Deus. Para tudo, 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 tudo. E deita no colo dele como uma criança. É a melhor coisa que eu posso, assim, é o melhor conselho que eu posso dar. Não existe vida, não existe plenitude, abundância, sem a presença dele. Ele é tudo. E a partir do momento que a gente entende, assim, porque hoje eu tenho um filho de 18 anos, então, quando a gente é adolescente, é um turbilhão, né? É a mesma coisa com a gente, né? Aí, quando seu filho começa a crescer um pouquinho mais, eu vejo minha relação com meu filho hoje, ela tá tão legal, tão boa, né? É um processo, porque é como se a gente não falasse a mesma língua por um certo tempo. Eu já tenho uma relação tão boa com ele, é um presente. É a mesma coisa a gente com Deus, né? Tem momentos que a gente tá afim de falar, não quero, entendeu? A gente esperneia, a mesma coisa, somos adolescentes. Mas quando a maturidade vem vindo, e aí a gente se conecta, e a gente começa a sentir o poder dessa conexão, aí não tem pra ninguém. Aí é abundância pura, é sentir, é entender a preciosidade que é essa vida. Então, o meu conselho é esse, se conecta. Uau, não esquece, você tem um pai. Amiga, um brinde, seu café vende muito. Gente, Amei. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.